Olá a todos, eu sou o professor Olavo, presidente do Clube de Xadrez UFVJM, e hoje a gente tem um bate-papo com o mestre internacional Quintilho. Com vocês, Hilton. Olá pessoal, meu nome é Hilton e junto com o professor Olavo nós coordenamos o projeto Xadrez nas Escolas aqui no UFVJM e o Clube de Xadrez, né? Então sejam bem-vindos e para nós é uma honra ter aqui hoje o mestre internacional Renato Quintiliano. Enzo, com você. Obrigado, Hilton. Boa noite, pessoal. Eu sou o Enzo, sou membro do Clube de Xadrez, o FVJM, e hoje é com muita alegria que a gente tem aqui um bate-papo com o mestre internacional de xadrez, Renato Quintiliano. Lembrando que o Quintiliano ele tem um rating FIDE clássico de 2.469, ele foi campeão brasileiro sub-16, e ele é o atual número 12 do Brasil, e ele já tem 2 normas de grande mestre, lembrando que precisam de 3 para se tornar grande mestre. E eu vou passar a palavra para ele falar um pouco da história dele para a gente. E é com você, Guinte. Opa, valeu, Enzo. Eu agradecer também o convite, né? Que o Enzo aí me acompanha faz bastante tempo já, a gente já trocou algumas mensagens. Eu achei bem legal, porque eu já tinha recebido antes também outros convites de conversar assim, com o pessoal de universidade. Sempre acho bem interessante essas conversas. Até porque eu também, como eu estava comentando antes aqui, eu fiz FATEC, né, em São Paulo, eu já fui universitário também, e tinha pouco xadrez na FATEC, então acho bem legal quando eu vejo iniciativas de clubes, assim, nas faculdades, né, principalmente, o pessoal estava falando no começo aqui que foi chegando vários alunos de cursos diferentes, né, então é legal que promove também o intercâmbio, assim, da galera em torno do xadrez. Eu sou mestre internacional aí, o Enzo falou, inclusive tenho 2 normas de grande mestre, que é a última titulação que a gente pode conseguir no xadrez. Tenho 29 anos, vou fazer 29 anos, na verdade, tenho 28, e eu comecei com 10. Eu sou aqui de Osasco, em São Paulo, Grande São Paulo. Comecei com 10 para 11, e passei a jogar mais seriamente a partir dos 16, 17. Eu sempre treinei muito, mas de participar de torneios oficiais mesmo foi a partir dos 16, ali, que foi na época que eu tinha sido campeão brasileiro. Eu aprendi na escola, mas foi com os meus amigos, não tinha xadrez na minha escola. É uma coisa, hoje em dia é muito mais comum você encontrar xadrez nas escolas, né? Mas na época que eu comecei, ainda não tinha xadrez como matéria em tantas escolas, assim. Então eu acabei aprendendo com os meus amigos, me ensinando. Quando você fala que começou com 12, você estudou formalmente xadrez? Foi manual? Qual foi a diferença? Eu aprendi com 10 anos, quando eu tinha 10 para 11, e na escola onde eu estudava tinha poucos livros de xadrez, né? Eu lembro que o pessoal pergunta bastante, assim, quando que você começou a gostar, mas comigo, que eu me lembro, foi da primeira vez, assim, eu joguei xadrez a primeira vez, eu já achei um jogo muito legal, assim, achei super fascinante, porque cada peça andava de um jeito, né? E aí eu já quis começar a jogar direto com os meus amigos, aí alguns amigos meus sabiam, os que não sabiam eu ensinava, e aí eu passei a jogar o dia inteiro, assim. E eu sempre fui muito curioso. Eu tenho uma irmã que é 9 anos mais velha que eu, então a gente tem uma diferença grande de idade, e quando eu tava, sei lá, quando eu tava na primeira série, assim, ela já tava meio que na 8ª, indo pro colegial, então eu ficava muito folheando os livros dela. Então desde criança eu tinha muita curiosidade de ficar vendo livro de biologia, ficar fuçando as coisas, né? Aí com xadrez foi assim, quando eu aprendi, eu comecei já a querer pesquisar tudo de xadrez. Só que tinha muito pouco material na época. Hoje em dia a gente tem uma abundância de material de xadrez, inclusive, né? Se a pessoa quiser estudar, tem de tudo. Mas naquela época ainda era muito pouco, eu não tinha computador, nem internet. E aí eu comecei a pesquisar livros, mas na escola que eu me lembro tinha um livro só. Aí eu descobri que no jornal que meu pai comprava, que eu não lembro agora se era Folha ou Estado de São Paulo, tinha uma coluna de xadrez, do Helder Câmara, do mestre internacional. Aí eu já falava pra ele, assim, pô, compra aí todo domingo agora, pra eu pegar o esporte ali, né, a coluna de xadrez. E aí eu começava a estudar o que tinha, né, da coluna. Eu conheço esse material, ele deixava um desafio e a resposta na semana seguinte. Isso, tinha sempre um mate em 2 e uma composição, assim, um problema. E foi assim que eu comecei estudando, basicamente. Muita coisa eu ficava estudando sozinho também. Por exemplo, aquele mate do pastor, eu aprendi a fazer sozinho. Eu fiquei com o tabuleiro na frente, aí, tipo, procurando um jeito de dar mate nos meus amigos rápido, né? Aí eu descobri que dava pra fazer o mate do pastor ali, sem saber.
Então eu sempre fui muito curioso. Mas eu estudava, sei lá, mais por curiosidade, né? O que tivesse eu estudava. Aí eu lembro que tinha um amigo que já era mais velho, na escola, eu estava na 5ª série, ele estava na 8ª. E aí ele fez um abaixo-assinado para comprar mais livros de xadrez para a escola, né? Aí compraram mais 3, que um era o xadrez básico, tinha um do Kasparov, Aprenda Xadrez com Garry Kasparov, e o outro chamava Manual de Xadrez. Mas também eu li muito rápido esses livros, assim, eu peguei e devorei, tipo, 2 semanas já tinha lido, cada um. E aí eu pesquisava na internet. Opa, George? Qual? E a partir de que momento em que você decidiu levar isso como uma profissão? A partir de que momento que veio esse estalo, assim, não, é para esse lado que eu vou investir? Ah, isso demorou um pouco, porque aí a gente tá falando, acho que de 2000 quando eu comecei, acho que era 2004, assim, talvez. Aí no final desse primeiro ano de xadrez, que foi quando eu já tinha 11 anos, eu conheci a escola de xadrez de Osasco. Eu dei essa sorte também de ter uma escola de xadrez aqui em Osasco, porque senão seria muito mais difícil, né? Mas como eu descobri que tinha uma escola, aí eu comecei a frequentar lá, aí eu descobri que tinha adversários muito mais fortes, né, do que o pessoal da minha escola, aí tinha uma biblioteca da escola que tinha todo tipo de livro. E para mim, que gostava de fuçar nos livros, assim, eu comecei a estudar muito mais coisa, ter contato com jogadores mais velhos, jogar torneios com adversários muito mais fortes. Então, eu me desenvolvi muito mais depois disso, a partir dos 11 anos até, sei lá, até uns 13, 14, assim, no clube. Depois, quando eu terminei o ensino fundamental, no colegial eu já não tinha tanto tempo mais para xadrez, porque eu estudava e fazia curso. Eu estudava de manhã e eu fazia Senai à tarde. Então, eu não conseguia mais seguir a mesma rotina de antes com o xadrez, porque até então que eu só tinha a escola, eu ficava o dia inteiro vendo xadrez. Mas depois disso eu comecei a ter mais à noite, assim. Então eu não conseguia me dedicar do jeito que eu queria, né? Aí, só que mesmo assim eu fui jogando os torneios, foi nessa época que eu fui campeão brasileiro sub-16, paulista e brasileiro, então eu fiz o Rating Feed, aí comecei a jogar, só que não tinha, né? Eu não tinha os recursos e nem tinha o tempo também que eu queria para poder me dedicar mais. Aliás, até essa é uma pergunta que eu ia fazer. Qual que foi a sua trajetória? Você começou campeão nacional? Com qual a idade e como foi? Peraí, tô me ouvindo? Achei que meu microfone tinha ficado mudo aqui, mas acho que voltou, né? Tá. Eu ganhei foi em 2008 o brasileiro, mas até então eu nunca tinha jogado campeonatos paulista e brasileiro, porque tinha sempre que viajar e eu não conseguia, assim, eu não tinha nem alguém para ir comigo, porque meus pais estavam sempre trabalhando e também não tinha dinheiro mesmo para pagar essas viagens, né? Porque hoje em dia você vai jogar um torneio, você vai viajar, daí fica num hotel, tem que pagar uma inscrição, tem alimentação, tem uma passagem, tem todo um gasto. Esse é o problema quando a gente é muito novo, né? Que se você não tem como cobrir esses gastos, você não consegue jogar esses torneios. Então eu participava muito já de eventos escolares, até a nível estadual, mas porque eventos escolares geralmente eram perto, era em São Paulo, era numa cidade assim do lado, e não tinha inscrição, então era um torneio que durava só um dia, era uma coisa muito mais fácil. Então eu até disputava com o pessoal da minha categoria da mesma idade e me destacava já. Só que quando chegava para jogar esses paulistas ou brasileiro, que aí são torneios que duram 3 dias, 4 dias, às vezes você viaja para outro estado, aí eu não conseguia. Eu não tinha como marcar, né? Só que como quando eu estava na época do colegial eu fiz Senai, aí o Senai é um curso profissionalizante. E como era um curso profissionalizante, eles encaminhavam você para uma empresa. Aí eu trabalhei numa empresa mesmo, durante um tempo que era mecânica de usinagem, o curso que eu fazia, e a gente já recebia um salário nessa época. Aí por conta disso eu consegui participar em 2008 do Paulista, ganhei o Paulista, e aí eles já davam hospedagem para o campeão paulista no brasileiro também. Aí eu joguei, ganhei, mas também eu só consegui fazer esses torneios porque a minha irmã, que eu comentei que era bem mais velha, ela viajou junto comigo, senão eu não poderia ir sozinho, né, que era bem novo ainda, mas a partir daí eu já comecei a viajar para os torneios já oficiais. Então, foi mais ou menos aí que, acho que da parte da minha família que eles começaram a ver um pouco mais a sério, né, porque aí eu já tinha me destacado a um nível nacional, eu joguei Pan-Americano também nessa época, representando o Brasil. E aí eles viram, né, que, pô, até então eles achavam que era um hobby e que como era um jogo legal, xadrez, eles incentivavam, mas não achavam que podia dar em nada sério. Mas depois do Brasil eles começaram a incentivar um pouco mais, só que mesmo assim minha mãe
falou, né, não, mas agora você vai terminar o colegial, fazer uma faculdade e tal. Então, foi quando eu fiz a FATEC, também foi um tempo que eu não consegui me dedicar totalmente ao xadrez, e aí vai passando o tempo, tem isso também, né, porque aí vai 15, 16, 17... Eu fui realmente passar a me dedicar só ao xadrez quando eu já tinha 19 anos, assim, em 2000... Não, na verdade mais, em 2013. Já ia fazer 21, que eu sou de 92. Aí eu tinha terminado a faculdade, nessa época eu já dava aulas de xadrez particular, e eu já era um jogador forte, eu não era mestre FIDE ainda, mas eu já tinha mais de 2.200, quase 2.300. Só que eu ainda, nos últimos anos, eu não tinha pego nenhum tempo, assim, para me dedicar só ao xadrez, então eu falei, esse ano eu vou pegar e vou levar muito a sério, assim, para ver o que dá, né? Senão eu vou para minha área, para a área que eu me formei e vou trabalhar, né? Um emprego convencional, assim, normal, e não vai ser o xadrez, minha profissão. Aí, nesse primeiro ano de 2013, eu me tornei mestre FIDE, mas o meu objetivo era terminar o ano como MI já, como mestre internacional. Mas não deu certo. Eu fiz uma norma ainda de MI, mas não consegui o título. Aí eu fiquei meio na dúvida, né? Mas eu conversei com um amigo no fim do ano que falou assim para mim, uma coisa que é verdade, que xadrez é um jogo de longo prazo, assim, só um ano não é suficiente. Você se dedicou um ano, mas talvez o resultado vai vir nos próximos, não vai vir imediatamente depois, né? Porque eu realmente, naquele ano, 2013, segui uma rotina, assim, 8 horas de estudo todos os dias, de segunda a sábado. Pesado. Nessa época eu li, tipo, mais de 20 livros no ano de xadrez. E joguei muitos torneios também. Então ele falou, pô, você acumulou muita coisa, né? O resultado deve vir em algum momento, mas não veio nesse ano. Aí passou 2014. 2014 foi um ano meio morno para mim, porque eu não consegui fazer nenhuma norma, o meu rating ficou mais ou menos o mesmo também. Aí eu terminei 2014 meio na dúvida, porque eu pensei, pô, eu dei um ano e não consegui virar MI. Aí eu fiz mais um ano e, tipo, terminei meio na mesma, assim, né? Me dediquei muito também, mas terminei meio na mesma. Enquanto isso, o tempo vai passando, tanto para virar MI quanto para eu decidir trabalhar na minha área, né? Porque já tô 2 anos aí que eu me formei. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, putz, não sei, vamos ver. Mas assim, já virou o ano e já tinha um torneio, 2 torneios, assim, de norma. Aí eu falei, eu vou jogar esses, vou ver o que dá. Aí saiu as 2 normas nesses torneios e aí veio o título de MI, assim, aí já... Eu falei, agora já era, né? Agora vai. Tô desde então. Desde 2013, então, profissionalmente. Hilton? Renato, você falou, então, que desde 2013 você é um jogador profissional. Financeiramente, isso te... Ixi, travou pra mim só ou travou mesmo ali? Travou para todo mundo. Ah, tá. Hilton? travou? Travou, pode repetir. Tem internet aqui. Você falou que desde 2013 você é um jogador profissional de xadrez, né? Como que é isso, ser um jogador profissional de xadrez? Dá para viver do xadrez? Por exemplo, você já é um jogador bem conceituado no Brasil, muito reconhecido, mas e os outros, assim, eles conseguem viver do esporte? Não, aqui a gente tem que falar uma verdade dura. Hoje, no xadrez, não existe nenhum jogador profissional no Brasil. Nenhum jogador profissional que viva só de jogar xadrez. Isso é impossível. Mas eu diria que talvez não é nem só no xadrez brasileiro. Sei lá, a nível de América do Sul e talvez até mundial. Que a gente fala aí jogador profissional, mas hoje quem vive do xadrez, assim, são os caras ali, tipo, top 50 do mundo pra cima, eu acho. 30, por aí. Que é o que a gente chama de a elite, né? Porque é muito difícil um cara que é um jogador de xadrez ele conseguir um patrocínio. Por exemplo, um patrocínio bem firme, assim, um suporte. Vez ou outra a gente consegue umas ajudas, mas nada que deixe o cara focado só no que ele precisa, que é o jogo. É aquilo que eu falei, em 2013, 2014 eu tava ali seguindo uma rotina de 8 horas por dia de xadrez, e às vezes mais até, às vezes até mais. O cara precisa disso para ele chegar num nível alto, só que tem que ser esse nível de dedicação por anos. Mas, pô, se você vai passar nesse nível de dedicação por anos, você não vai ter tempo, né, de ainda arrumar um outro trabalho, dar várias aulas, você vai precisar colocar todo o seu foco naquilo. Então é só quando o cara realmente tem um suporte por trás, assim, uma equipe, um patrocínio forte. E aí são muito poucos jogadores que tem isso, inclusive a nível mundial. Mas no Brasil, assim, nunca vi ninguém. O único que eu conheço, assim, que só joga é o Fier. Mas não é com a estrutura que ele precisaria para chegar num nível mundial, assim. E é difícil mesmo você viver só jogando. Mas desde sempre, os jogadores de xadrez, mesmo os melhores do Brasil, sempre fizeram outras coisas. Inclusive, recentemente, a gente tem mais opções, eu acho. Porque até então, digamos, até uns 5 anos atrás, a única opção que o cara tinha era dar aula particular.
ou dar aula numa escola, ou dar aula num clube, mas era dar aula, né? Então, a gente sempre teve isso, de você estudar muito e dar muita aula particular também. Já teve época que eu dava, sei lá, 20, 30 aulas por semana, fora o meu treino de xadrez. E era uma forma que tinha de fazer renda, né? Para os jogadores, mesmo os mestres internacionais, grandes mestres. Hoje em dia, a gente já tem tantas opções a mais que eu parei de dar aulas. Eu não estou dando aula esse ano. Ano passado foi o último. Mas eu faço várias outras atividades, né? Eu faço videoaulas para a Academia Rafael Leitão, que é talvez o maior site do Brasil hoje, que é do Rafael Leitão, né? Do número 1. Desde 2015 eu faço aulas para lá. E eu também faço muitas publicações estrangeiras, de artigos teóricos para revistas estrangeiras. De publicar base de dados e... estudos de abertura, principalmente. Igual os livros de abertura que tem, sabe? Hoje eu publico muita coisa assim, nesse sentido. Então eu faço para o Chessbase, que é talvez o maior site de xadrez do mundo também. Faço para um outro site que é mais conhecido na Europa. Eu vivo de xadrez hoje bem, eu acho. Quer dizer, no que eu considero bem, assim, né? Porque eu também sou uma pessoa simples. Então, para mim é bem, assim. Eu consigo fazer minhas viagens, jogar os torneios e, inclusive, eu tive até a liberdade de parar de dar aula esse ano. Também faço bastante live, mas é difícil. Geralmente, o cara, para ele ser um profissional de xadrez, ele tem que fazer outras atividades. Tem gente que vai virar árbitro também, tem gente que vai dar aula em escola. Eu nunca consegui dar aula em escola, nunca foi para mim isso. Eu sempre dei aula particular. Mas tem gente que dá aula em escola, dá aula em clube, faz aula particular. Tem várias possibilidades. Tá. Enzo? Depois uma pergunta. Eu ia perguntar que você falou, você estava falando na história que você estava contando que você ficou meio frustrado que em 2013 veio o título de mestre FIDE, mas não veio de mestre internacional, né? Você queria, tipo assim, subir a titulação mais rápido do que você subiu, né? Uhum. E hoje, de lá para cá, eu imagino que naquela época seria seu sonho virar grande mestre. Com as opções que você tem hoje de viver de xadrez, diminuiu a importância de você conseguir virar um grande mestre? Ou, tipo assim, você está bem assim para continuar fazendo o que você faz, ou é necessário ainda aumentar a sua titulação? Não, com certeza, ainda é um objetivo que tá firme aí. Com certeza, é hoje meu objetivo principal. Tanto que eu cortei as aulas esse ano justamente para isso, né? Para eu poder me dedicar melhor a esse objetivo. Na verdade, já era meu plano fazer isso no ano passado. Ano passado eu tinha feito um planejamento de jogar muitos torneios, de fazer várias viagens e tal, jogar torneios muito fortes. Mas eu fiz uma viagem para a Europa em janeiro, para jogar um torneio, e na volta já tinha começado a pandemia, né? Aí ficou muito claro para mim que não ia ter xadrez mais no ano de 2020. Já tinha ficado bem claro para mim, então eu falei, eu ia parar as aulas esse ano por conta disso, mas já que eu vou ter que ficar aqui, né, esse ano, aí então tudo bem, vou continuar dando as aulas, mas eu já parei esse ano por conta disso, que agora é meu foco principal mesmo. Eu ainda tô fazendo várias coisas, mas eu tô bem focado aí pro título de grande mestre. Eu acho que muda um pouco da visão que eu tinha lá em 2013, quando eu comecei, por exemplo, em relação a esse progresso, né? Hoje eu já entendo melhor que esse progresso no xadrez é mais demorado. Lá em 2013 eu achava que era só estudar 8 horas por dia e aí pronto, você ia virar mestre. Hoje eu já percebi que às vezes não é desse jeito. Às vezes leva mais tempo, né? Então, tanto que as normas eu fiz em 2016, as 2 normas que eu tenho. A gente está indo 2021, talvez 2022, quase 6 anos depois, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que hoje eu sou um jogador muito mais forte do que eu era lá em 2016. E olha que o rating nem mudou nada, praticamente é o mesmo rating. Mas eu tenho certeza que hoje eu jogo xadrez muito melhor do que naquela época. Então acho que eu ainda tenho assim, um objetivo bem forte, inclusive o meu maior objetivo seria um dia chegar número 1 do Brasil no ranking em algum momento. Até porque você não teve de lá para cá, assim, desde que começou a pandemia, você não teve um torneio de ritmo clássico para testar se, tipo assim, você sente que você é melhor, mas o rating não mudou porque você não teve um torneio clássico para colocar isso em jogo ainda, né? Sim. Mas o último torneio clássico que eu joguei foi um aberto do Brasil ano passado. Eu ganhei quando eu voltei de viagem. Eu tava ainda num resultado bom quando parou os torneios. Mas alguém tem mais uma pergunta? O Hilton, pode falar. Hilton. Quintiliano, aqui entre nós tem muitos alunos do curso da UFVJM.
e muitos iniciantes, né? Inclusive, a grande maioria, nós somos iniciantes, eu também me coloco nessa categoria, vamos dizer assim, né? O que você poderia, assim, falar para nós que estamos, assim, aprendendo a jogar, alguns ainda estão aprendendo os movimentos das peças, alguns sabem só um pouquinho de abertura, assim, palavras que nos estimulassem a continuar a aprender a jogar xadrez. Você teria alguma coisa para nos ajudar nisso? Sim, pode parecer que eu já dei uma desincentivada, né? Que eu falei, não tem jogador profissional no Brasil, não tem ninguém que vive só jogando, já não ajudou muito, né, nesse termo aí. Mas, assim, eu acho que o xadrez por si só, pô, é um jogo muito fascinante, né? Como eu disse, quando eu aprendi a jogar, foi muito natural para mim, assim, eu aprendi a primeira partida que eu joguei, eu já fiquei, tipo, vidrado, assim, pô, que legal, né, cada peça mexe de um lado, mexe para um lado e tal. Aí eu joguei 2 partidas, já não esquecia mais o movimento das peças. Eu acho que hoje também ajuda bastante o fato de que, como eu disse antes, a gente tem muito material, né? Então, você tem vários canais no YouTube, você tem vários canais na Twitch. Às vezes você entra aí na Twitch, aí você tá vendo uma live do Cricor, assim, que é um grande mestre de xadrez que, pô, na época que eu era criança, por exemplo, quando eu comecei a jogar ali os torneios que eu era adolescente, o Cricor já era MI. E a gente já falou, pô, o Cricor é muito forte. Mas não tinha um contato com o cara. A gente só ia ver ele num torneio, quando tivesse um torneio. Hoje, de repente, você pode entrar numa live ali e jogar uma partida com o Cricor até, né? Você pode jogar com algum outro mestre, você pode conversar, às vezes, fazer uma interação. Eu acho que tem um intercâmbio muito maior do xadrez, né? Popularizou muito, eu acho, nos últimos anos. Principalmente nessa época de pandemia e também por causa da série, da Netflix e tal. Teve um boom, assim, na popularidade. Então é muito mais fácil de você encontrar alguém para jogar, de você montar um clube, se reunir com o pessoal. Tem essa experiência bem legal, né, da gente se juntar para jogar xadrez também, porque eu até falo que eu não tenho nenhum amigo de infância que cresceu comigo, assim, a vida inteira de infância, mas todos os meus amigos do xadrez são praticamente como se fosse amigo de infância, assim, porque a gente que eu conheci com 10 anos, e a gente passou a se ver sempre nos torneios, a se encontrar, e foi ficando, né, pro resto da vida. Eu tenho uma pergunta. Você já frequentou ou já auxiliou clubes de xadrez, né? Uhum. Quais eram as rotinas que os clubes mantinham para a gente saber? O que você sugere para a gente? Somos um clube de xadrez bem jovem, fomos fundados em março desse ano. Qual a dica que você nos dá? Os clubes geralmente funcionam muito pela prática, assim, né, do pessoal jogar sempre, então, bom organizar torneios, mas eu gostava também quando eu comecei na escola de xadrez de Osasco, que a gente sempre fazia grupos de estudo, pegar um livro, estudar junto, né, isso também é bem legal, o pessoal que está começando pode aprender com os mais experientes, eu acho que às vezes é interessante ter uma agenda, né, tal dia a gente vai ver uma abertura, vamos aprender junto uma abertura, sei lá, siciliana. Aí a gente vai aprender a siciliana tal, siciliana Najdorf, por exemplo. Depois, vamos jogar partidas entre a gente, na posição, aí a gente estuda junto. Eu costumava fazer isso também em Osasco, porque eu cheguei a dar aula há bastante tempo na escola de xadrez de Osasco. E aí fazia bastante aula em grupo com o pessoal. Acho que esse... fora a prática, né? É um jeito legal também de trabalhar em grupo. Bem, e continuando o assunto, aliás, Enzo? Pode falar, Olá. Eu já ia entrar nos assuntos dos seus adversários, né? Por exemplo, algumas partidas que você queira comentar aqui, como você lembra, assim, que te marcou, que a gente possa acrescentar? Deixa eu ver. Só curiosidade, hoje eu assisti uma partida sua contra o Nakamura. Tem no meu canal lá do YouTube as partidas que eu jogo. Já joguei várias contra ele. Eu ia perguntar quem foi o adversário mais forte que já derrotou, e eu lembrei do Nakamura. Mas essas são blitz, né? Eu não costumo ligar muito pra blitz, não, até porque essas partidas... Eu ganhei algumas dele, né? Eu ganhei 3. É legal ganhar do cara, com certeza. Mas as partidas em si de qualidade técnica são meio baixas, assim. Porque blitz, tem muito erro. Tem muito erro dos dois. São erros do nosso nível, assim, mas tem muito erro mesmo assim. Eu vi hoje você usando a malandragem para ganhar do cara hoje. Antes de começar o Title Tuesday, você entregou a sua dama pro cara. O cara tava com 1 segundo no relógio, você entregou a dama para ele
titubear um pouco e acabar... É o tipo de coisa que acontece no Blitz, tá vendo? Por isso que não vale muito. Como se diz, né? Se quer justiça, não jogue Blitz. Exatamente, pois é. Não, e essas contra o Nakamura eu dei sorte um pouco de ele jogar umas aberturas muito ruins contra mim, assim, e eu sou um jogador bem preparado de abertura, então ele acabou ficando mal muito rápido já. Aí, sei lá, teve umas posições que ele ficou que nem mesmo ele ia conseguir salvar, assim, de tão ruim que era já. Aí não teve como. Para quem não sabe, pessoal, o Nakamura que a gente está falando é o Ricardo Nakamura, é um grande mestre dos Estados Unidos, que ele é top 21, alguma coisa assim do mundo, né? De clássico, e ele é o rating mais alto de Blitz do site chess.com, é o dele, né? Sim, sim. O rating é 3.000 e alguma coisa, né? Sim, 3.200 por aí. Aí o Quint já ganhou dele umas vezes. Sim, mas, por exemplo, recentemente eu acho mais, das minhas partidas recentes, eu gosto mais da que eu ganhei do Leitão no Continental de 2019 do que essa. Porque foi uma partida clássica, né, contra o número 1 do Brasil. Então, foi uma partida legal. Também, em 2019, eu joguei uma partida contra o Shirov, que é um jogador bem famoso, bem conhecido. Ele tem alguns livros muito bons, é um cara também que já teve muito tempo na Elite, e foi um empate. Mas foi uma partida muito boa, porque é um cara que já jogou ali contra Kasparov, Kramnik, esse pessoal, Anand, já jogou nesse nível, Carlsen, Shirov já enfrentou todos, já. Quintiliano, talvez tenha algumas pessoas aqui que não saibam o que seja um blitz, uma partida rápida. Tem como você explicar isso rapidamente? O que é um blitz, uma rápida, uma clássica? Ah, tá. Então, o blitz é uma partida que você tem pouco tempo. Então, fica... Por exemplo, essas que eu joguei contra o Nakamura era 3-0, que a gente fala, é 3 minutos sem acréscimo. Você tem 3 minutos para jogar a partida inteira. Se acabar o tempo, perde. Então, é realmente quem joga e calcula mais rápido, né? Mas pode ser 5 minutos também, blitz, 5x5... E aí rápido, acho que é a partir de uns 10 ou 15 minutos, aí já é um ritmo que a gente chama de rápido. Que não é uma partida super acelerada, que nem um blitz, né? Mas não é uma partida muito lenta também. Você tem um pouco de tempo, mas não é muito, muito tempo. E o clássico, que é, digamos, o que vale mais, assim, que é o oficial, que dá os títulos de mestre internacional, de grande mestre, que aí são partidas no mínimo com 1h30 para cada lado, com 30 segundos de acréscimo por jogada. E recentemente também os torneios grandes, eles têm um ritmo que é assim, 1h40, por exemplo, 1h40 para os 40 primeiros lances, aí depois dos lances 40, dos 40 primeiros, você ganha mais meia hora, aí depois de 15 lances, você ganha mais 15 minutos para o resto da partida. Então a partida pode durar até 7 horas, por aí. Esse ritmo é o que vale mais mesmo. Aí você já percebe que a qualidade da partida é outra, né? Sim, porque os dois jogadores vão ter mais tempo para achar os melhores lances, né? Isso, exatamente. Ô, Quint, qual foi o seu primeiro rating feed? O rating que você abriu? O meu primeiro foi em 1975, quando eu fiz. E aí, passou alguns meses, eu já tinha subido 100 pontos, já estava com mais de 2.000. E com quantos anos foi? Isso é com 15 para 16, que assim, é relativamente tarde já, 15 para 16, tirando o rating, assim, comparando com a média que a molecada começa com 11, 12 anos, né, torneio oficial. Então foi um pouco tarde. O Breno levantou a mão, pode falar, Breno? Opa! Boa noite, pessoal. E vocês já agradeceram, parabenizaram, mas agradecer novamente Quintiliano por estar aqui. Ó, dá para ver, eu estou tremendo aqui, a mão está suando, isso é verdade. E, por exemplo, eu já joguei acho que umas 2 partidas com o Wellington Rocha, mestre internacional. Mas parabéns aí, Quint, volta e meia eu acompanho você, Júlia Alboredo e seu canal também. Se vocês comentaram do Nakamura, ganhou algumas, pelo que eu vi, você está na frente dele, né? Você, Nakamura, ele tá apanhando.
Parabéns. E assim, aí eu pensando, né, ouvindo você, Júlia, explicando os Carlsen jogando, aí a gente acha que a gente entende, né? A gente porque seu nível é muito alto. Aí quando a gente vai jogar, só capivarada. Mas parabenizando vocês, que, por exemplo, vocês, nas lives que eu tenho acompanhado, vocês explicam, mostram as ideias, ou seja, mostram o alto nível de vocês, e para gente igual eu, com nível mais fraco, a gente entende as ideias principais, né? Parabéns. E uma pergunta é o seguinte, por exemplo, eu acho importantíssimo, você comentou sobre, eu sou entusiasta do xadrez, e você comentou até da questão da dificuldade para se sustentar, né, no sentido de ter uma condição melhor, e eu acredito que, por exemplo, quanto maior a base, né, quanto mais fãs, entusiastas do xadrez, por exemplo, imagina anunciar que Quintiliano vai jogar com Rafael e ter 29 pontos de Ibope, né? Ou seja, na televisão, os comerciais, né, iria igual o xadrez. Então, acho que quanto mais gente saber disso, é importante. Aí uma pergunta a pergunta que eu tenho é, por exemplo, como você avalia o benefício que o xadrez fez para você? Eu digo isso, por exemplo, em comparação com o futebol, que, por exemplo, o futebol, a pessoa já nasce com um porte atlético, treina, é óbvio, treina muito, mas, por exemplo, um jogador de futebol, se ele precisar ir para outro país, normalmente ele não sabe falar outras línguas, pelo menos os que estão no país, né? Se ele precisar ir para o escritório, às vezes ele tem dificuldade de pegar alguma coisa, ou seja, se você parasse de jogar xadrez hoje, as habilidades que você tem decorrente de você ter estudado muito, que eu digo porque quem joga futebol não estuda, eu acho que não estuda no sentido de que para você melhorar no futebol, você não precisa estudar, né? No sentido de estudar livros. Então, a minha ideia, o que eu penso o xadrez ele é muito bom porque ele leva o praticante a estudar. Se ele vai virar um mestre internacional ou não, mas a capacidade de leitura que ele tem, de raciocínio rápido, ele pode aplicar isso em qualquer coisa, desde da contabilidade à faculdade, estamos no meio universitário, né? Então, o que você diria, né, do que o xadrez te proporcionou, né? Ou seja, os estudos em si. Não sei se foi claro. Sim, entendi. Agradecer primeiro aí pelas palavras, eu agradeço de novo aí pelo convite. Acho que realmente isso é um sinal da popularização do xadrez, né? Por exemplo, se eu não me engano, nas últimas 2 semanas é a terceira vez que eu recebo algum convite assim para conversar. Já tinha falado com um projeto da Unesp, de São Paulo, aqui de Bauru, e um podcast semana passada. É um sinal, né, de que o xadrez, e agora com vocês, então é um sinal, né, de que o xadrez está chegando em vários lugares diferentes, o pessoal está se interessando, está querendo conversar, aprender mais, né, entender, conhecer os mestres, é bem da hora isso. Eu acho que tem um pouco, isso é muito benéfico no sentido de que realmente é o que você falou de dar um Ibope, né, a gente teve recentemente um torneio que teve 40 mil em prêmios, uma empresa patrocinou um torneio online, teve um absoluto, que a gente fala, e um feminino, com 20 mil cada um dos 2 torneios em premiação, e antes esse mesmo torneio, eles fizeram no ano passado, eles fizeram só uma edição com 10 mil em prêmios, e teve só o absoluto, jogou eu, Rafael, Fier, enfim, a maioria dos grandes mestres. Mas teve tanto sucesso a repercussão do pessoal assistindo no canal do Cricor, divulgação, média de ali 1.000, 2.000 pessoas assistindo, que aí para esse ano os caras fizeram 4 vezes essa premiação. Então já é um sinal, né, de que realmente uma marca pode se interessar em patrocinar um torneio de xadrez, porque vê que já tem uma visibilidade. Se é uma coisa que todo mundo está falando, todo mundo está jogando. E em relação a isso dos benefícios, assim, né, que seria o que o xadrez ajuda, é interessante essa comparação, porque você falou que o jogador de futebol, às vezes, ele vai para um outro país, aí ele não sabe o idioma. Mas, olha, eu já passei vários perrengues já em países aí por causa do idioma, de não saber também, porque eu aprendi inglês com os livros de xadrez, eu não sabia inglês, nada. Até 2013, eu não sabia, né? Porque eu lembro que na escola eu era muito ruim no inglês, aí justamente porque eu era muito ruim, eu decidi que eu não queria aprender também. Tipo, eu não vou usar isso pra nada, então não quero nem saber, né? Não importa, eu passava de qualquer jeito.
Só que em 2013, quando eu comecei a me dedicar mais firmemente, assim, né, de um jeito mais profissional, eu percebi que todos os livros bons de xadrez, os melhores, eram em inglês. Eu ia achar alguns deles em espanhol, em português nenhum, ia achar alguns em espanhol. Eu aprendi espanhol também com livro de xadrez, aprendi antes, bem antes, quando eu era mais novo, mas alguns só tinha em inglês. Então eu colocava o Google Tradutor e ia traduzindo, frase por frase do livro, do PDF lá, assim, até eu ia aumentando o vocabulário, né? Então eu peguei um esquema de tradução muito forte, por causa disso eu aprendi a traduzir muito rápido os textos, e depois, conforme veio vindo as viagens, aí eu fui melhorando também a comunicação do inglês. E hoje eu já estou escrevendo artigos, que eu estava falando antes até que eu já estou escrevendo artigos estrangeiros. Mais recentemente eu comecei a gravar videoaulas em inglês também. Então isso foi uma coisa que eu aprendi com os livros, né, do xadrez, do estudo. Eu acho que também tem uma coisa do xadrez, ele trabalhar muito uma concentração sob pressão ali, de você ter que ficar muitas horas trabalhando no tabuleiro, né? Muitas vezes posições tensas, que você tem que manter concentrado, você tem que tomar decisões com pouco tempo, às vezes, também, tomar decisões difíceis. Essa tomada de decisão que eu acho que é o que ajuda mais, né, para as outras áreas da vida, talvez. Tanto que a gente tem vários jogadores que jogam xadrez e jogam pôquer também. Caras que são muito bons do xadrez e que depois eles vão pro pôquer e ficam muito bons também no pôquer. Porque também trabalha com uma noção de cálculo muito forte, tomada de decisão em pouco tempo, e os caras do poker geralmente gostam do xadrez, mesmo os que não são do xadrez. E tem muitos caras que são mestres de xadrez e que se deram bem no poker por conta disso. E aí passando para academia, assim, né, tipo, fazendo uma comparação do xadrez com a vida universitária, também o que eu vejo que tem em comum é a coisa do estudo bem focado também, de você ter que estudar horas e horas, né? Um assunto, assim, se dedicar e ficar muito tempo estudando aquilo. Porque eu lembro de quando eu estava na faculdade e eu tinha que ficar fazendo lista de exercícios, assim, horas e horas e horas. É tipo a mesma coisa do livro do xadrez, de você ficar fazendo ali horas e horas de exercício de xadrez, né? É muito parecido. Então essa concentração acho que você desenvolve muito bem, assim, essa concentração e tomada de decisão. O Matheus levantou a mão. Obrigado por estar aqui, primeiramente. E eu queria... Você falou que no ano de 2013 foi o ano assim, que você pegou mais intensivo, primeiramente. Quais livros que você acha que marcaram o seu título de mestre-filho? Assim? Você acha que aqueles livros foram os mais determinantes para você chegar ao título de mestre-filho? Então, como eu comentei, foram muitos, né? Foram, sei lá, naquele ano de 2013 mesmo eu li cerca de 20 livros durante o ano. E aí tinha de tudo, porque eu trabalhava várias áreas do meu jogo ao mesmo tempo. Tanto que eu lia assim, na segunda-feira eu lia um livro, na terça eu lia outro, na quarta eu lia outro, eu ia lendo vários ao mesmo tempo. Porque aí trabalhava cálculo, finais, via partidas antigas, analisava minhas partidas. Tem alguns livros que eu acho que me ajudaram bastante. Tem um livro chamado Endgame Strategy, que é bem famoso, que é um livro de finais, assim, me ajudou bastante. Tem um livro chamado Imagination in Chess, de cálculo, que eu também gosto muito e que eu fiz vários exercícios dele. Mas o que me ajudou mais, que eu sinto que faz mais diferença quando eu estou pegando firme nos estudos e que me ajuda a entender melhor meus erros e os meus acertos, erros e melhorar, né? É algo que todo mundo pode fazer, que é analisar minhas próprias partidas. A análise das próprias partidas do jogador é a forma mais efetiva que você tem de melhorar, eu acho, seu jogo. Porque você não precisa necessariamente ter algum livro, ter algum material para estudar suas partidas. Você pode simplesmente ir estudando elas, né? Hoje em dia a gente tem auxílio de computador também, de engine, que fica calculando ali 20, 30, 40 lances na frente. Mas eu acho que o que realmente fez mais diferença no meu estudo foi analisar muito as minhas partidas, porque aí eu conseguia entender meus erros, né, que tipo de caminho que eu estava tomando, às vezes alguma abertura que eu estava jogando mal, o que eu tinha que mudar. Esse foi o estudo que acho que me ajudou a progredir mais, e é algo que o Kasparov fala mesmo, que o estudo das próprias partidas é muito importante, e antes dele o Botvinnik já falava que foi professor dele, que era um campeão mundial. Esse seria um dos meus conselhos aí. Por exemplo, se vocês têm prática de jogar entre si no clube,
é legal jogar e analisar depois a partida. Fazer a anotação, né? Anotar os lances e... agora vamos ver o que dava para ter feito diferente na partida. É um jeito muito legal de exercitar tudo, assim, cálculo, abertura, finais. Você vai treinando tudo, analisando a partida. O Vinícius levantou a mão. Boa noite, Quinte, boa noite a todos. O Quinte, eu tenho uma dúvida mais sobre as lives mesmo na Twitch, que, se eu não me engano, acho que é nas segundas, né, que tem um estudo do livro O Teste do Tempo. E você comentou, ultimamente não tá dando para acompanhar frequentemente, assim, mas você comentou em uma live que eu estava acompanhando que ia passar para 2 dias a semana o estudo do livro. Aí eu queria saber se já saiu, se já colocou na agenda os 2 dias e também ressaltar essa divulgação do seu canal, né, da Twitch, que muita gente não conhece a plataforma e, querendo ou não, esses estudos servem mais como uma aula, né? Todo mundo que tem acesso a um professor tá ali analisando uma partida, por mais jogadores iniciantes como a mim, como eu, né, no caso. Interessante, chega a ser uma televisão, entre aspas, hoje em dia, para ter muito conteúdo. Então, é só ressaltar a divulgação do canal para quem conhece, para quem nunca ouviu falar. Tiliano, quiser colocar no nosso chat aí seus links de divulgação. Pode colocar seu canal, seu Instagram. Sim. E a gente divulga no nosso clube também. Certo. Então, valeu aí o Vinícius. E realmente, sim, eu faço aulas na Twitch, eu deixei o link do canal. Até porque eu já tinha decidido parar com as aulas, né? Mas eu recebo sempre, assim, mensagem de gente, seja nas lives ou fora das lives, nas minhas redes, perguntando de aula particular, de aula. Eu tenho um canal no YouTube também, eu vou deixar aqui meu Instagram, é Renato Quinte. E vamos lá seguir o Quinte no Instagram. Meu YouTube é Renato Quintiliano. É só procurar lá. Então, assim, eu recebo muita mensagem do pessoal perguntando se eu dou aula, né? Que querem fazer aulas, mas a partir desse ano eu dei essa parada. Então, eu decidi colocar um conteúdo de aulas no YouTube, que tem lá no canal também, e na Twitch. Né, que na Twitch eu gosto porque é live. Então, é ao vivo, aí você pode tirar as dúvidas do pessoal ao vivo, o cara pode fazer uma pergunta. Às vezes o cara faz uma pergunta que não tem a ver com a aula, mas é assim, um livro que você recomenda de cálculo, uma abertura, alguma coisa do tipo, assim, né? Então, é um canal legal para se aproximar também da galera, para conversar com o pessoal. E aí eu tenho feito de segunda as aulas, mas recentemente eu comecei a fazer as quartas também, que a gente está lendo um livro que chama O Teste do Tempo. Esse é um livro que eu recomendo muito, né, para estudar. Inclusive, para estudar em grupo, esses livros de partida são muito bons, que vocês tinham perguntado antes do que fazer atividades no clube, né? Mas tem 2 livros que eu considero muito bons. Esse, O Teste do Tempo, algumas pessoas vão achar pesado, mas ele é bom. E tem um outro livro chamado Partidas Selecionadas de Smyslov, que foi um campeão mundial. É um livro amarelinho, que a gente chama de um amarelinho, até porque muita gente já estudou com esse livro. A vantagem é que são 2 livros que tem em português, e eles são partidas comentadas. Então é muito legal para você estudar e ler os comentários do autor, aí o pessoal discute ali se tinha algum lance melhor. E eu tenho feito esse tipo de estudo na Twitch com a galera ao vivo. Aí eu estava fazendo de segundas-feiras, o do Kasparov, que é ele analisando as próprias partidas, onde ele ressalta muito essa importância também de estudar suas próprias partidas. E agora eu tô fazendo de quarta também, amanhã tem aula, pra gente terminar o livro, né? Porque é um livro meio longo e a gente já faz, sei lá, 25 aulas, assim, estudando ele. Depois vai pro canal do YouTube também, para quem quiser dar uma olhada lá. Inclusive, o ano passado eu li um livro inteiro com a galera na live, um livro de estratégia, e tem a playlist lá no YouTube também. É mais na Twitch. No Instagram também eu posto muita coisa de xadrez, mas conteúdo de live mesmo é na Twitch. Não costumo fazer live no YouTube, mas eu coloco os vídeos lá depois também, das lives. O Hilton levantou a mão. Quintiliano, como eu sou assim da educação física, né? A educação física às vezes sofre alguns estereótipos, né? Que eu quero dizer assim, alguns estereótipos, né? A pessoa acha que não precisa estudar, que é só jogar bola, vamos dizer assim, né? Como se educação fosse só cognição, né? E a gente tem que superar essa ideia. Educação vai muito além de cognição, também tem uma pessoa ali presente e tudo mais. Então, a gente parte do princípio que todo esporte ensina alguma coisa. Toda prática ensina algo, né? Partindo dessa premissa,
né? A gente tem também alguns estereótipos no xadrez. As pessoas acham que para jogar xadrez tem que ser assim um gênio sobre-humano e tudo mais. E aí, para jogar xadrez, o que você acha que precisa, na sua opinião? Né? Pô, eu acho que esses estereótipos tá cheio mesmo, mas assim, eu conheci vários caras que eram extremamente inteligentes, que se dedicaram anos ao xadrez e não conseguiram atingir o nível que eles gostariam, né? E que eram, tipo, extremamente inteligentes em outras áreas, nas áreas deles. Eu também conheci vários caras que jogam muito bem xadrez e que são muito burros, assim, então, que não conseguem entender nada, assim, fora do xadrez. Tem isso. Então, é bem comum. Acho que, pô, pra você aprender xadrez, é só ter vontade, sabe? Até porque, também, ultimamente, como o xadrez tá muito pop, eu acho, tá muito no mainstream, assim, né, todo mundo falando de xadrez e tal, o pessoal começa até a ter uma ideia de que, sei lá, você joga xadrez e aí aquilo te abre a mente para outras coisas, né? Mas, assim, apesar de eu achar que o xadrez realmente desenvolve algumas habilidades, depois de um tempo que você já atingiu um nível, sei lá, intermediário, treinar xadrez vai melhorar principalmente a sua capacidade de jogar xadrez. Então, não necessariamente um cara que joga muito, muito bem xadrez, ele vai ser um gênio em outras coisas, né? Tanto que o Bob Fischer, que é um dos campeões mundiais mais conhecidos, ele tinha o QI maior que o do Einstein. Ele fez teste de QI deu maior que o do Einstein. Mas a contribuição deles para a história da humanidade é consideravelmente diferente, né? Então, sei lá, você só tem que ter vontade de jogar, pô, e gostar do jogo. Principalmente gostar. O mais importante é você, se você gosta de xadrez, não importa, né? O resto. Eu tenho um comentário. Obrigado, O Vinícius levantou a mão? Ou já ainda está levantado desde aquela hora, Vinícius? Ah, tá. Então, o comentário que eu tenho é que eu tenho um projeto em que eu estudo múltiplas inteligências, sabe? Então, assim, é estranho. Uma coisa que eu gosto de fazer na escola, por exemplo, eu entro na escolinha, que tá de pequenininho, né? E pergunta assim, quem é inteligente? Aí eu fico na dúvida, será que eu sou inteligente? Será que não? Aí eu falo, olha, existem vários tipos de inteligência. Aí eu vou e explico para os meninos, né? Que, por exemplo, até mesmo o teste de QI ela mede só uma das inteligências. Mas as inteligências são múltiplas, né? Então, eu tenho até um projeto que a gente faz estudos e divulgação de jogos, brincadeiras, atividades que desenvolvem as várias vertentes da inteligência. Então, a gente tem inteligência emocional, tem inteligência matemática, tem inteligência artística, tem inteligência relacionada com música, por exemplo, que é uma área totalmente diferente, que mistura um pouco da matemática. Então, isso é diferente, assim, geralmente, todas as inteligências, né, todas as pessoas são natas com essas inteligências e elas são desenvolvíveis. Então, por isso que eu falo assim, eu gosto de falar assim, né, a palavra, a pessoa é muito inteligente num aspecto, mas com dificuldades. Eu acho que todas as inteligências são bem-vindas e treináveis, sabe? Sim. Então, por exemplo, quem escolhe a área da educação física, por exemplo, tem a inteligência espaço-corporal muito bem desenvolvida. E é assim, nem todo mundo tem essa característica desenvolvida, né? Tem gente que é um perna de pau, por exemplo, tem gente que é muito bom com dança, né? Que tem uma noção do próprio corpo e do espaço que ele vai percorrer ali no espaço, na região, que é parecido com os atletas. Então, eu acho, principalmente quando a gente fala com uma criança, é complicado falar, tem gente que é muito inteligente em uma coisa e muito burro em outra, então essa palavra meio que assusta a criança. É meio forte. É meio forte. Então, por isso que eu acho que sim, todas as inteligências são bem-vindas, né? E você falou uma coisa interessante, que desde quando eu estudei xadrez lá na faculdade, na minha época de graduação, que eles fizeram uma pesquisa sobre o quão benéfico o xadrez é para estudo, né? E muita gente, uma das respostas é que o xadrez é uma ótima atividade para jogar xadrez. Isso é uma coisa interessante. Isso não é ruim, não. Xadrez é sensacional, é fantástico. Claro. Mas, por exemplo, uma coisa que muita gente acha é que jogar xadrez vai melhorar a matemática. Estuda matemática, você vai melhorar na matemática, não para o xadrez, sabe? Sim. Eu acho interessante pensar em questões das múltiplas inteligências nesse sentido, assim. E das suas atividades, assim, você sentiu que o xadrez te coordenou em alguma outra inteligência? Olha, para ser bem sincero, eu acho que não, assim, eu não lembro de, tipo, eu sentir que eu melhorei no colegial, no ensino fundamental, porque eu jogava xadrez, mas
No ensino fundamental, eu era um aluno que tinha bastante facilidade com as matérias, de uma forma geral, isso antes do xadrez já, então eu não percebi nenhuma grande mudança, assim, né? Eu nunca fui muito estudioso na escola, para as matérias da escola. Eu nunca fui muito estudioso. Mas na época do fundamental era fácil porque eu não tinha dificuldade. No colegial eu já comecei a ter um pouco mais de dificuldade com as coisas e eu tinha que estudar mais. Mas eu não lembro do xadrez, assim, tipo, e aí refletiu na matemática. O que eu acho que o xadrez tem de bom, né, que você pode adquirir através do xadrez se você já não tem isso, mas aí eu acho que é uma coisa normal dos esportes, né, esporte de alto rendimento, é aquela coisa de você ter uma disciplina de estudo, né, de você estudar constantemente, de pegar ali e estudar 2, 3, 4 horas às vezes, fazer um trabalho consistente e constante. E aí você vai poder aplicar esse tipo de disciplina se você estiver em outra área também, né, porque você desenvolve o hábito de estudar, assim, de se preparar, de analisar seus erros. Tem aquela coisa que o pessoal fala, não, porque o xadrez você tem que aprender a lidar com a derrota. O caminho do xadrez é difícil também, porque é muito normal você precisar ganhar uma partida importante e você perde aquela partida. É uma coisa pesada, sabe? Para quem vive do xadrez, assim, tem vários momentos que são pesados. De você se preparar muito para um torneio, aí você vai, aí aquele torneio dá todo errado, assim, tudo errado. Ou você vai, aí o torneio, ele vai certo até um certo ponto, aí chega uma partida que é aquela partida decisiva, que às vezes, por exemplo, se você está falando de um título de grande mestre, às vezes aquela partida é o que muda a vida do cara, porque muda a carreira, né? Você ser um grande mestre, você é um mestre internacional, ou você ser um MF que quer virar um MI, e o que mais acontece é você chegar nessa hora e perder essa partida. Então tem muita coisa assim que você tem que aprender a lidar e que ensina para a vida, digamos. Mas é uma coisa geral do esporte, eu acho. O esporte é assim em geral, né? É uma caminhada longa, demorada e com vários tropeços no caminho que você tem que aprender a lidar com aquele continuar em frente. Mas é até curioso essa pergunta porque quando eu conversei com o pessoal da Unesp algumas semanas atrás, eles perguntaram isso, se eu achava que tinha alguma relação do xadrez com matemática, com essas lógicas, né? Raciocínio lógico e tal. E eu achei curioso porque se fosse talvez, sei lá, 10 anos atrás, eu ia falar, eu acho que realmente tem muito a ver com lógica e tal, com matemática, pode ajudar. Tem pesquisas que mostram isso, inclusive, no âmbito escolar. Mas hoje, assim, eu conseguiria encontrar muito mais uma relação do xadrez com as ciências sociais, na verdade. Com história do mundo, né? História da humanidade. É diferente, assim, mudou um pouco a minha percepção nesse sentido do que com as áreas exatas, por exemplo. Breno? Microfone desligado. Perdão, agora acho que sim, né? Isso, desculpa. Essa discussão eu acho bem legal e, assim, não sei, Renato, se eu entrei uns 2 minutinhos antes, se vocês comentaram, né, que a gente é aqui do Vale do Jequitinhonha, né? Uhum. Ou seja, é conhecida no Brasil como um dos lugares mais pobres, né? Talvez o Renato já ouviu falar, né, de que, no geral, né? E assim, e quando eu digo do xadrez, até a pergunta que eu fiz para o Renato, no seguinte sentido, né? Que, por exemplo, não desmerecendo de jeito nenhum a questão física, é excelente, e acho que todos deveriam, se pudesse, tanto fazer as atividades físicas quanto intelectuais, mas, por exemplo, ou seja, pegando essa questão do histórico de pobreza do norte de Minas, né, acho que, e do Vale do Jequitinhonha, o xadrez é um tipo de esporte que, por exemplo, no meio universitário, acadêmico, pais, entusiasta, acho que, por exemplo, às vezes um pai ou um professor, não que ele não queira, mas, por exemplo, mais do que ter um campeão mundial no xadrez, é ter alguém que, através do xadrez, conseguiu meios de melhorar a sua condição de vida, no sentido de que, com o xadrez, ele conheceu um amigo que foi para a universidade, e aí ele acabou gostando e indo para a universidade também, e teve uma profissão, né? E, por exemplo, se a gente pega aí as Olimpíadas, por exemplo, que teve, não desmerecendo nenhum outro mérito, outro jogo, outro esporte, mas pega a canoagem, que eu fiquei extremamente feliz com o Isaquias, né? Mas, assim, uma coisa que talvez quem joga não percebe
é que, por exemplo, eu acredito que o xadrez ele te dá uma capacidade, por exemplo, de ter uma afeição com os livros, né? Com ler, por exemplo, você vê um símbolo lá, você consegue preencher uma planilha, né? E eu acho que alguns esportes não te dão essa proximidade direta, né? Porque, por exemplo, tipo o futebol, né, necessariamente você não precisa. Então, acho que uma importância do xadrez é que aquele atleta que participa do xadrez, ele tem outros benefícios, não que vai melhorar a matemática, né? Acho que isso é um argumento que talvez beneficiaria o xadrez. Mas é isso. É só um comentário mesmo. Sim. Não, realmente, tem mais essa coisa do xadrez, que ele é um esporte que você treina muito com livro, com estudo, pode ter, né, que cria aí uma facilidade já. No caso aí que você comentou sobre também que o xadrez dá uma possibilidade de melhorar a vida da pessoa, né? No meu caso, o xadrez ajudou muito, assim, numa ascensão social para mim, porque... Como eu comentei antes, né? Eu até nem fazia questão de aprender inglês, porque uma coisa que eu pensava, assim, era... Eu até comentei isso numa live já uma vez com a galera, que eu pensava, tipo, mas eu nunca vou viajar para esses países, né? Eu não tenho por que saber inglês, assim. Eu vou no máximo ali Praia Grande, Itu, com os meus pais, não vou para Disney, Estados Unidos. Então, por que eu vou aprender inglês, né? Mas aí, por causa do xadrez, eu acabei no momento tendo que aprender e chegaram as viagens uma hora, né? Eu fui para vários países que eu... Não sei, mesmo se eu tivesse seguido na minha área, eu teria conhecido tantos países igual eu fui com o xadrez. E aí isso realmente ajudou bastante, assim, para eu me desenvolver como jogador. E aí eu comecei também a fazer essas atividades de aulas particulares, artigos, enfim. No meu caso, ajudou muito, assim, nessa parte social, assim, para melhorar a vida mesmo, o xadrez. Eu acho que tem essa coisa mesmo do jogo, você ter que desenvolver uma rotina de estudo, às vezes ficar estudando ali com livro. Eu estudei muito com caderno também, anotando coisa no caderno. Então, tem talvez você desenvolve um hábito meio acadêmico, assim, de estudo, né? Com o xadrez que não tem em outros esportes, assim. Que seriam esportes mais físicos, né? Tipo futebol e outros, assim. Pode ser, faz sentido. Enzo? Tem um comentário, antes do Enzo, só um instantinho, tem um comentário da Tatiana também nas mensagens. Interessante essa observação em relação ao conhecimento da área humana, né, ser aprimorado pelo xadrez. Ela fez esse comentário. Enzo? Quint, mudando um pouco de assunto aqui, como é que você dividia na época que você estava nessa transição assim, de iniciante para intermediário, como é que você dividia o seu estudo, por exemplo? 50% estratégia, 40% finais, 10% tática, alguma coisa assim, entendeu? Essa é uma pergunta que o pessoal faz bastante também, mas a verdade é que até... eu falei que ali a partir de 2013 que eu comecei a estudar de um jeito mais estruturado, né? Seguindo um cronograma, tal, estudando de uma forma mais profissional. Mas até então, eu nunca tinha seguido um cronograma de estudos. Eu não tive isso quando eu estava começando. Principalmente porque eu fazia sozinho. Eu estudava tudo sozinho, então é muito mais difícil, né? É diferente de quando você tem um treinador ali, um professor que fala, você vai ler esse livro, esse. Você vai fazer tantos exercícios por dia, tá aqui os exercícios. Era tudo muito na raça, assim, né? Eu ia caçando, ia procurando material e tal. Então, eu nunca segui um cronograma de estudos. Mas o que era muito importante é que eu via xadrez todos os dias. Então, eu fazia muito xadrez, assim. Eu jogava muito, eu ficava vendo muita partida, eu pesquisava, né? Desde criança eu já tive curiosidade de pesquisar a história do xadrez, por exemplo, saber quem eram os campeões mundiais, como foi a história, quem que veio antes, onde que inventaram... Isso com 11, 12 anos ali. E aí eu jogava muito durante o dia, eu fazia muito exercício de cálculo. Mas eu acho que o mais importante no começo é você fazer muito exercício de tática, né? Aprender tática. Hoje eu também falo muito dos finais básicos. Foi algo que demorou para eu perceber. Por exemplo, é o tipo de coisa que se eu tivesse um professor, ele teria me dito, vai estudar os finais básicos primeiro. Mate de rei e dama contra rei, mate de rei e torre, mate de par de bispos, mate de bispo e cavalo, vai ver todos.
Aí depois vê os finais de reis e peões básicos, final de torres, e aprende primeiro esses negócios aí. Porque ali você aprende pequenas posições que podem ser fechadas, né? Acho que isso é o mais importante. Porque às vezes o pessoal fala, mas por que eu vou aprender a dar um mate de rei e dama sem saber a abertura? Né? Porque se eu não souber a abertura, eu não vou passar da abertura. Mas na verdade a gente tem, não sei, 500 tipos diferentes de abertura ou mais. Você não tem como garantir, quando você entra numa abertura, o que vai acontecer lá na frente, no meio jogo, nos finais. Se você quiser garantir, você vai ter que estudar tudo junto. É muito mais trabalho, né? Agora, se você estuda um final básico, por exemplo, rei e dama contra rei, você já sabe como que você vai ganhar uma partida se você tem uma dama a mais na metade do jogo. Você já sabe para onde que você tem que ir levando, né? Porque chegou naquela posição ali, você sabe que você vai dar mate. Essa é a diferença principal. Os finais você consegue dominar eles sozinhos. E a abertura você vai ter que estudar depois, o meio jogo, o final. Você vai ter que estudar as outras fases do jogo junto com a abertura. Então eu sugeriria finais básicos, temas táticos, bem importante. E principalmente jogar muito, assim, praticar muito. Acho que a principal experiência no xadrez vem com a prática. Então, independente se você é iniciante, se você é avançado ou se já é um mestre, você tem que praticar bastante para ir aprendendo também com a sua experiência, né? Com seus erros, com as posições que você está jogando, essas coisas. Você falou que você não necessariamente estudava todo dia, né? Mas você estava em contato com xadrez todo dia. Sim. Por exemplo, hoje eu não estudei, mas hoje eu estava vendo você jogando no Title Tuesday, o Molina jogando. Tava vendo a partida entre o Aronian e o Mamedjarov no torneio lá. Então, isso conta também como aprimoramento, né? Se você acha que você está aprendendo alguma coisa ali com aquilo, é um estudo. É como se fosse, né? Não é o estudo mais ativo de todos, que é você pegar um livro, fazer os lances no tabuleiro. Mas você está vendo alguma coisa. Até porque muita gente me pergunta o seguinte, eu quero estudar xadrez, mas eu tenho, sei lá, 1 hora por dia só livre, 2 horas por dia. Imagino que quem é universitário, então, você tem uma rotina de estudo, de prova, de trabalho, relatório, TCC... E aí, 1 hora deve ficar um inferno, né? Pra você organizar tudo. Aí, às vezes, o cara fala, eu só tenho 1 hora por dia pra estudar xadrez. Só que, às vezes, nem essa 1 hora você não vai querer estudar xadrez, né? Porque você tá cansado, sei lá, você quer fazer outra coisa. Então, você não vai conseguir estudar todos os dias. Mas o importante é que você veja algo. Sei lá, algo que você sente que você aprendeu. Hoje eu vou ver um vídeo só. Eu não vou nem estudar, eu vou ver um vídeo de um cara analisando uma partida. Pode ser, né? É importante você ver coisas constantemente. Acho que o que mais me ajudou quando eu era criança era isso, que como eu gostava muito, eu ficava vendo xadrez o dia inteiro, e às vezes eu estudava errado. Era coisas que eu não devia estar estudando, eu devia estar estudando outra coisa. Mas ajudava mesmo assim, né? Porque era alguma coisa de xadrez. Mike Davis. Itiliano, boa noite. Prazer estar conversando com você. Então, eu uso o xadrez muito assim como um foco quando eu estou tendo alguma crise de ansiedade, para dar um foco assim, e eu criei como um hábito. Você enxerga o xadrez com esse potencial para doenças como ansiedade, depressão, para criar um foco? Eu já recebi também mensagens de pessoas falando assim que começaram a praticar xadrez como uma forma, né, de escapar assim, de ansiedade, depressão. Às vezes o pessoal fala, assistindo as lives ali eu me distraio e tal. E como eu já recebi esses relatos, né, eu acredito que talvez é uma atividade que pode ser terapêutica, né? Se você faz ela de um jeito que te relaxa, assim, para ir aprendendo, para ir vendo alguma coisa. O xadrez, ele também é um jogo muito estressante. Principalmente, até falaram, quando eu vou jogar xadrez a tristeza aumenta com as capivaradas. Tem isso? Tipo, o xadrez ele tem potencial para ser um jogo muito estressante. Tanto que o xadrez em alto nível, ele realmente é estressante, assim, é uma coisa emocionalmente pesada, assim, é difícil. Tanto que o Olavo tinha comentado ali dos diferentes tipos de inteligência. Eu achei curioso, porque a gente fala sobre uma inteligência do xadrez, que seria essa inteligência dos cálculos, das estratégias e tal. Mas depois do Carlsen, principalmente, muitos jogadores começaram a trabalhar o físico. Porque ficou claro que muita parte do Carlsen ganhava no preparo físico. Porque ele jogava partidas super longas, de 7, 8 horas.
E o que acontece? Quando você passa ali da sexta, sétima hora no xadrez, você não consegue manter a concentração da primeira hora na partida. A gente tá falando do mais alto nível, né? Onde qualquer detalhe vai decidir a partida. Então os caras têm que manter um nível muito alto de concentração. Só que na sétima hora, mesmo que você quiser, você não vai ficar concentrado igual na primeira, na segunda. Então começaram a perceber que ele levava essa vantagem, porque ele era muito bem preparado fisicamente, ele conseguia guardar energia, né, pro final da partida, e aí que ele superava os caras, aí que apareciam os erros e ele aproveitava. Então o pessoal começou a fazer uns preparativos físicos pesados mesmo, assim, tipo de academia todo dia, fazer luta, jogar futebol, jogar tênis. E a partir de 2018, eu tenho feito trabalho também com uma psicóloga, para equilibrar com a inteligência emocional também, que é outra coisa que pega quando você chega num nível muito alto, que é muito estressante. Você tem que conseguir lidar com os momentos adversos na partida, um torneio que tá dando errado, um momento muito tenso que você tem que fazer uma decisão que pode comprometer o torneio inteiro. Então você tem que trabalhar nesses níveis todos, né? Mas aí eu tô dizendo isso para falar o seguinte, até um jogador que já tem o xadrez incorporado assim na vida, ainda faz um trabalho psicológico. Eu conheço outros jogadores que fazem também trabalho psicológico com profissionais. Então, acho que por mais que o xadrez ele possa ser, às vezes, uma atividade terapêutica, né, nesses casos, ele vai ser mais um paliativo, assim. Acho que o ideal ainda é trabalhar com um profissional, né, essas questões. Sim. Que são muito mais sérias. Só fazer uma ressalva aí, o Alexlane, o Álvaro e o Mike são atletas que começaram, aprenderam xadrez dentro do nosso clube e se desenvolveram bastante, assim, então estou muito feliz com a presença deles aí. E, bem, Enzo, você ia fazer uma pergunta? Só um comentário. Talvez essa questão que você falou do físico, talvez isso seja, não sei, né, estou chutando aqui, talvez seja um dos motivos que o Mikhail Tal, ele foi o campeão mundial, ficou menos tempo no topo, né? Tipo, ele ficou 1 ano e pouco, né? Ele foi perdeu logo 1 ano depois pro Botvinnik, né? Porque ele era um jogador todo boêmio, fumante e tal. Ele lá as imagens dele no tabuleiro, ele sempre tá com um cigarro na mão e tal. Talvez essa questão do físico tenha atrapalhado ele também um pouco, né? E da negligência com suas peças no tabuleiro, né? Mas não sei, eram outros tempos. Ali os caras ainda não levavam super a sério o físico, assim, também, eu acho, na época do tal. Antes ainda o Capablanca também tinha esse estilo boêmio, né? Tanto que dizem as histórias que o match que o Capablanca perde pro Alekhine em Buenos Aires, ele tava saindo toda noite, assim. Aí depois que ele percebeu, puta, vou perder o match aqui pro cara, tô saindo, o cara começou a ganhar as partidas. Mas eu acho que foi mais a partir do Fischer, começaram a pegar muito pesado na parte física. E já que a gente entrou nesse assunto, quem foi o jogador favorito que você mais gostava do estilo e tal? Do passado? Partidas de base, né? Uhum. Do passado, jogador que você mais gostava, do estilo, ou que você se espelhou quando você estava estudando? É que assim, eu gosto muito de todos os campeões mundiais, não tem nenhum que eu gosto mais ou menos. Recentemente eu tenho gostado muito mais de partidas do Karpov, do Fischer, principalmente. O Fischer é meu jogador preferido, digamos assim, eu gosto bastante da história dele e do livro dele, que tem o livro de Minhas 60 Melhores Partidas, é muito bom também. Mas o que eu acho mais legal ainda, mesmo tendo todos os gênios assim que vieram depois, o que eu gosto mais das partidas é o Morphy, que é antes do Steinitz, o Paul Morphy, que esse era gênio também. Mais romântico, né? Mas pior que o Morphy, ele já é um jogador moderno, assim. Ele já é o fim da escola romântica, eu acho. Ele era um jogador muito à frente da época. Por isso que ele dominou muito rápido, né? 2 anos, assim, ele ganhou de todos os melhores jogadores do mundo. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal. Nos siga nas redes sociais. Entre no nosso clube de xadrez. Curta, comente e compartilhe.